Irmãos e irmãs, veja essa situação que nós escutamos no Evangelho. Jesus está caminhando com os discípulos, indo para Cafarnaum, e está ensinando os seus discípulos, os apóstolos, não diretamente, e ele está falando daquilo que é mais importante, sobre a sua paixão e morte na cruz. Então vamos imaginar isso, né? Então Jesus está ensinando os apóstolos sobre aquilo que vai acontecer, a coisa mais importante, né? Que é justamente a sua morte na cruz. E os discípulos, o que eles estavam fazendo? Caminhando com Jesus, mas o que eles estavam fazendo? Primeiro, não estavam entendendo nada. E segundo, eles estavam discutindo entre eles quem era o mais importante. Jesus estava falando da cruz e eles discutindo quem era o mais importante. Parece às vezes a gente na oração, né? A gente está ali, né? Deus está querendo falar uma outra coisa, dizendo outra coisa, nós estamos noutra direção. E aí Jesus, claro, viu isso e chamou eles. E aí perguntou: o que vocês estavam discutindo? Silêncio absoluto, né? E o que aconteceu? Jesus aproveitou esse momento para dar esse grande ensinamento, porque ele diz: nós temos que preocupar, né, no reino de Deus, para Deus, o que significa ser o primeiro? Porque essa tendência nós temos, está ligado com o pecado original, né? Ficou essa marca, essa tendência que nós temos, uma concupiscência que muitas vezes nos gera um desejo de ser aquele orgulho, né, de querer, né, ter mais, aparecer mais, né? Então, ser mais importante, comandar, mandar, ser as pessoas à nossa volta. João e Tiago também fazem, a mãe de João e Tiago vão lá perguntar e diz: olha, Jesus, eu quero que o Senhor coloque os meus filhos, um à direita e outro à esquerda, quando o Senhor for reinar. Que não era o céu, era justamente os lugares mais importantes. Sabe como é que é mãe, né? Eu pedi para Jesus botar o filho nos lugares mais importantes. Aí Jesus começa a dizer assim: para Deus, o que significa ser o primeiro? Ser mais importante, qual é o mais importante para Deus? Jesus, que o mais importante é aquele que se coloca como servo, aquele que deve servir a todos. Então a gente vê que o que precisa haver? Tem que haver uma mudança aqui no nosso coração, uma mudança de mentalidade, porque não é na nossa natureza isso. Então Deus também está nos chamando a uma conversão. Deus é o maior, Deus é o Santíssimo, Criador de todas as coisas, e Ele se fez humano. Ele se deixou flagelar, Ele se deixou pregar, Ele assumiu uma condição de servo para nos salvar. E Ele mesmo disse: olha, eu vim a esse mundo não para ser servido, mas para servir. Então, só que isso então precisa haver uma mudança no nosso coração. A gente precisa realmente entender que no reino de Deus é diferente. Para Deus não é mais importante aquele que aparece, mas para aquele que serve. Então, a gente olhando para a primeira leitura, então onde é que começa isso, meus irmãos e irmãs? Onde é que começa essa mudança? Onde é que tem que haver essa mudança? Veja o que diz São Tiago. Diz assim: olha, de onde vêm as guerras e de onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós?
Então, meus irmãos e irmãs, justamente é isso. Nós falamos no ato penitencial sobre isso. Onde é que está o nosso coração? Onde é que começa a mudança que Deus deseja fazer na nossa vida? Dentro de você. Enquanto nós ainda permanecemos com essa mentalidade mundana, nós não entendemos a Deus. E vamos sempre achar que Ele está exigindo demais. Nós vamos ficar sempre voltados para nós mesmos. Uma vez eu vi uma pregação de um padre, ele falava sobre o homem mundano. Como é que é o homem mundano? Ele é assim, ele usava aquele exemplo do castelo interior, Santa Teresa. Então é aquele homem que ele vai lá e se confessa, né? Rompe com pecados, confessa, aí ele entra no castelo, né? Ele começa a se aproximar de Deus. Mas quando ele entra no castelo, né? Deus está no centro do castelo. Mas quando ele entra no castelo, ele se vira de costas para Deus e fica olhando para fora, cobiçando as coisas as coisas que nos afastam de Deus. Continua desejando aquilo que afasta a pessoa de Deus. Uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Então, de fato, a pessoa nunca consegue ir para Deus porque ela está sempre preocupada com as seduções do mundo, com as riquezas, com uma vida contrária àquilo que Deus deseja. Então, a cruz para ela é muito pesada. O sacrifício é muito difícil, qualquer renúncia não dá para fazer. Eu preciso aproveitar a minha vida, eu sou jovem, eu tenho que descansar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu preciso aproveitar a minha vida, eu preciso gastar meu tempo no pecado bastante, fazer bastante festa. Então a pessoa vai se justificando, eu não tenho tempo para rezar, eu tenho que trabalhar muito. E a pessoa vai sempre voltada de costas para Deus. Continua, como os apóstolos aqui, buscando os primeiros lugares, querendo muita fama, querendo muito dinheiro, querendo prazeres da vida, apoiando a sua vida nessas coisas, buscando a felicidade onde ela não está, se amarrando nas criaturas. Aquela imagem da semente, aquela parábola do semeador, aquela semente que cai no meio dos espinhos. Ela cresce, mas as seduções do mundo, diz Jesus, e as ilusões da riqueza seduzem a pessoa e sufocam a semente da palavra. Então a pessoa não dá fruto porque ela não deixa Deus podar, ela está sempre voltada para o outro lado. Ela acha que ela está perdendo muito. Se ela for seguir a Deus, ela vai perder muito. Ela vai ter muita dor, ela não vale a pena, ela quer aproveitar a vida. Tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo. É só coisa pesada. Então, quem sabe quando eu for um pouquinho mais velho eu vou fazer isso, E a pessoa protela, a pessoa joga para frente, e não quer. Então não consegue crescer. Não entra nessa dinâmica do seguimento de Jesus. Para ela é tudo muito pesado, tudo fica muito difícil. Então aqui São Tiago diz que essa amizade, ela afasta de Deus. Então hoje Jesus de fato quer transformar esse nosso coração. Do que o seu coração tem sede? Jesus fala lá na Samaritana. Você lembra daquele encontro que ele tem com a Samaritana? Ele diz: olha, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E aqui Jesus fala justamente do sentido da nossa vida, o porquê nós estamos aqui. Realmente nele a gente vai encontrar todo o sentido, tudo aquilo que precisamos.
Então é de fato só que a gente precisa abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração para Deus e permitir realmente entrar, realmente permitir que Deus faça em nós, conduza a nossa vida livremente e não mais agora a gente, né, apegado às coisas, que nem aquele povo de Deus diz no deserto, que a cada problema, a cada situação difícil, lembrava do Egito, lembrava das cebolas, lembrava dos melões, lembrava não sei o que, dizia, não, por que tu nos trouxeste para o deserto, para a gente morrer no deserto? A gente já te disse, deixa a gente servir os egípcios. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso na nossa caminhada espiritual, nós ficamos seduzidos por aquela vida que a gente tinha na época do pecado. A gente vai achando, não, mas era muito melhor, era muito mais fácil, era muito mais confortável. Cara, o demônio ele vai seduzindo a pessoa naquele caminho. Aí, claro, especialmente quando está difícil, especialmente quando a gente tem uma decepção, uma dificuldade, um sacrifício, aí mesmo que ele vem em cima dizendo, olha, viu? Olha, era muito mais fácil. Você fazia o que você queria, ia onde você queria, só fazia as coisas que você gostava, tudo corria bem, né? Agora você tem que renunciar, agora as pessoas estão te criticando no teu trabalho, agora não sei o que, as pessoas na tua comunidade estão te exigindo, você agora tem que levantar cedo para ir na missa, agora tem que ir lá ao padre, está incomodando com não sei o que, porque agora não sei o que, porque agora não sei o que. Veja que é muito mais fácil, larga tudo isso. Volta para aquilo que você fazia, que era muito mais tranquilo e que você não vai se incomodar. Só que isso é um grande engano. No final dessa história, nós vamos nos incomodar muito e por muito tempo, para sempre. Então hoje Jesus está nos convidando realmente ao que diz aqui no Salmo. Olha, confia os teus cuidados ao Senhor, Ele há de ser o teu sustento. Confia as tuas preocupações ao Senhor, confia na sua palavra, entrega a tua vida para Ele, verdadeiramente. Aceita romper com conceitos que você tem. Deixa Deus quebrar aquilo que precisa ser quebrado. Deixa Deus destruir estruturas na nossa vida que não nos levam para Deus, que nos consolam, mas que nos amarram. Vamos deixar Deus fazer somente essa obra nova na nossa vida. Hoje é noite de reavivamento. Peça a Deus essa graça. Se você está com dificuldade de abrir mão de alguma coisa, você está apegado a alguma coisa, que você sabe que é pecado, que você sabe que não está certo, vamos abrir mão hoje. Vamos permitir essa mudança do nosso coração. Realmente esse anseio que o nosso anseio deve ser apenas que ao final da nossa vida humana nós estejamos com Deus. Então nada vale nessa vida se nós perdemos isso, se nós perdemos a vida eterna, nada valeu. E Jesus disse isso, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro se perde a sua vida? Que nós poderíamos dar em troca dela? Mas Deus hoje está dando essa graça, essa oportunidade, e dele está falando ao nosso coração hoje. Abram as portas do coração, permitam que eu entre, creiam em mim, deixem eu derramar o meu amor na vida de vocês, e tudo vai ser transformado, a direção vai mudar, e vocês vão começar a encontrar verdadeiras felicidades, e mesmo no sofrimento vão encontrar sentido, força, graça, para poder viver aquilo, né, com toda a fortaleza necessária para poder chegar
e vencer aquele obstáculo. Então não vale a pena a gente ficar apegado nessas migalhas. Vamos nos entregar a Deus. Vamos permitir, realmente vamos permitir que Deus venha fazer essa obra nova na nossa vida. Então te convido assim agora, feche os seus olhos um momento, vamos nos colocar diante de Deus agora. E realmente agora diante dele, renove o seu sim, renove a sua entrega. O que na sua vida realmente você está com dificuldade de abrir mão? Aquilo que está realmente, olha para a sua vida, onde é que está o seu apego? O que você não está permitindo ao longo da sua vida, aquilo que muitas vezes até você deixa Deus de lado porque você não quer abrir mão disso. Aquilo que é mais importante para você. Entregue isso para Deus. Faça essa entrega daquilo que é mais importante na sua vida. Olha para as suas escolhas. Pense o que você tem escolhido todos os dias. Qual é essa maior preocupação? Aquele que ocupa o seu coração sempre. Entregue para Deus isso. Faça essa entrega. Se você está sofrendo hoje, entregue o seu sofrimento a Deus. Se você está desempregado, entregue isso a Deus agora. Se você não entende o que está acontecendo, entrega isso que você não está entendendo a Deus. Se você precisa fazer uma escolha na sua vida, entregue isso a Deus. Entregue isso. Faça essa entrega. Agora vamos entregar isso a Deus nesse ofertório. Faça essa entrega agora, colocando tudo isso no ofertório, sobre o altar de Deus, para que isso agora possa chegar, através do ofertório, nas mãos do Senhor.